Professor Décio Cinzon, seja bem-vindo, mestre. Olá, obrigado, bom dia a todos. Vamos... Obrigado, Fabinho, Gardênia, querida, Paulo, meu amigo, tudo bem? Mais uma vez, assim, tudo isso em movimento da Neurogastro realmente deslanchou com o seu apoio, com o que você acreditou, junto com o professor Ricardo Verbig, e nós só temos realmente o que agradecer. Nós, jovens motilistas de todo o Brasil, foi nos dada a possibilidade da gente encantar com essa área e desenvolver. Então, muito obrigado por estar aqui conosco e para poder brindar a cereja do bolo, fazer a parte final de nossa apresentação. A ideia dessa apresentação é fazer um mix entre alguns aspectos que, vamos dizer assim, estão sendo consensualizados em relação a diagnóstico e tratamento da esofite zoofílica e opinião dos colegas aqui presentes e aqueles que estão fora a respeito do que efetivamente está sendo feito em relação à conduta. Nós estamos conversando com uma doença que é jovem, uma doença que não tem muito tempo, tem uns 10 anos mais ou menos, e acho que nós estamos na fase de aprendizado em relação a essa patologia, embora muito já se tenha efetivamente alcançado do ponto de vista de uma série de avaliações, tanto etipatogênicas, fisiopatológicas, partes imunológicas e assim por diante. Os mecanismos fisiopatológicos da doença, eles são relativamente simples. É fundamentalmente um estímulo antigênico e através desse estímulo antigênico que vem fundamentalmente da liberação da alimentação e do ar, isso estimula citocinas que acabam entrando numa cascata, que elas acabam entrando num processo de autoalimentação, produzindo uma enorme processo inflamatório. E esse processo inflamatório também ele é devido à migração de eosinófilos. A gente não pode esquecer que essas citocinas, elas são citocinas que recrutam eosinófilos, produzidos também pelos mastócitos, né? E esses antígenos, fundamentalmente, eles vêm dos alimentos, basicamente dos alimentos. E isso é uma resposta que a gente chama de TH2, ela não é uma resposta IgE dependente, é um outro tipo de resposta. A gente não pode confundir essas coisas, porque algumas vezes se tomam condutas erradas em relação a certas avaliações, porque não estão entendendo qual que é o modo, o substrato imunológico que está por baixo dessa patologia e como ela responde aos estímulos antigênicos, tá? Obviamente, a migração subsequente de eosinófilos e células inflamatórias causa uma cascata inflamatória, e essa cascata inflamatória produz inflamação, que ela vai evoluindo até que, eventualmente, o indivíduo chega no produto final desse problema, que é a fibrose, estenose, a remodelação do esôfago. Quando a gente fala de diagnóstico, vem a primeira pergunta aqui que eu gostaria de saber qual é o posicionamento de vocês. Qual é o papel dos testes alérgicos no diagnóstico de esofagite eosinofílica? Isso que a esofagite eosinofílica ela tem relação direta com alérgenos alimentares, etc. São pacientes que têm queixas normalmente de atopia, asma, bronquite, principalmente rinite, etc. Tal. Os testes alérgicos específicos, PIC teste e outros testes, são úteis no diagnóstico, na identificação desses alérgenos e, consequentemente, eles teriam impacto na conduta terapêutica. Essa é uma colocação muito importante. Então, as respostas aqui, primeiro, seriam fundamentais para identificar os alérgenos responsáveis. A segunda é que elas mais atrapalham do que ajudam, sendo uma patologia relacionada a processos alérgicos IgE dependente. É importante na orientação terapêutica contra a alergia cruzada. Os estudos utilizando anticorpos monoclonais anti-IgE mostram ótimos resultados e corroboram sua importância. E tem 3 acima que estão corretas. Gostaria muito de ouvir a opinião do público. Amigos, enquanto os que estão votando em casa, a opinião aqui da plateia. Quem é do 1? Levante o braço. 2.
O quê? A opinião deles. Primeiro. 2. O 3. Quem votaria? No 4. Não se intimida. Isso é importante. Viu? E no 5, calma que daqui a pouco o 5 já está vindo lá. Deixe-me dar uma olhada. Só para chamada aqui, tem alguma pessoa que gostaria de dar uma opinião rápida e caceteira? Doutor Fernando, mande para mim a sua resposta. Voltando na audiência, Fernando. Daqui a pouco está mandando. Pronto, ó, doutor Décio, o B tem 33%. O que é B? 2? 2. A grande verdade é que eles mais atrapalham do que ajudam, vamos assim, de um modo geral. Eles servem para ver, por exemplo, principalmente riscos de anafilaxia. Mas a gente não pode esquecer que a resposta imunológica ela é TH2, ela não tem nada a ver com IgE. Tá? Os testes baseados em IgE, eles não refletem o mecanismo desencadeante da esofagite eosinofílica. Embora ele seja validado para anafilaxia, talvez esse seja um senão importante, ele é insuficiente para orientar a terapia da esofagite eosinofílica baseado naquele indivíduo que ele tem uma resposta alérgica a determinados substratos, sim ou não. E porque, em geral, os valores preditivos e negativos desses testes de alimentos, principalmente na esofagite eosofílica, são superiores aos valores preditivos positivos, ou seja, você tem uma inversão aqui. Esses valores preditivos positivos, eles não passam de 44%. Então, assim, não são testes que a gente deve confiar para poder efetivamente fazer uma estratégia terapêutica a respeito do como você vai conduzir esse paciente em relação, por exemplo, à parte dietética desse indivíduo. Então, esses testes assim não são recomendados. Barbucci, quer falar? Concordo parcialmente e discordo parcialmente. Eu não acho que a esofagite eosinofílica não seja uma doença IgE mediada. Ela é parcialmente IgE mediada. Né? Se a gente for colocar, ela é uma clássica doença inflamatória de resposta TH2 e que tem caráter de alergias clássicas, tanto é que existe associação muito frequente com alergias alimentares, atopias clássicas, doenças IgE classicamente mediadas, e também existe uma participação de autoimunidade nessas doenças. Tanto é que existe uma associação razoável entre esofagite eosinofílica e doenças autoimunes, especialmente doença celíaca. Começa a aparecer também algumas doenças interessantes associadas a eles, que são as doenças de hipermobilidade, Marfan, Ehlers-Danlos, síndrome de ativação mastocítica, essas coisas. E quando a gente usa os testes de alergia IgE mediados que você mencionou, eu não acho que mais atrapalha do que ajuda, mas normalmente a gente não pede de fato. Mas se a gente direcionar a dieta baseada nos testes de IgE, a gente vai ter uma resposta de 40% só dos pacientes. E se a gente fizer as dietas de eliminação, especialmente o 6 Food especificamente, hoje se fala em 7 Food, porque o gergelim vai entrar também, a gente teria aqui uma resposta de 80%. Né? Melhor ainda se for uma dieta elementar, em que a gente vai ter uma dieta uma resposta acima de 90%, 95%. A dieta elementar é impossível, né, Barbucci? Você sabe disso, a dificuldade em relação a essa dieta. Mas independentemente disso, e dando, vamos dizer assim, não é contrapondo, obviamente, o que o professor Barbucci fez, não é o ideal que a gente procure, através dos testes RAS, etc., tal, conduzir objetivamente o tratamento. A gente já tem muito bem estabelecido quais são os maiores alérgenos e todo esse mecanismo imunológico, ele, embora tenha um comprometimento de IgE, mas ele é fundamentalmente uma resposta a TH2 e essa resposta é a mais importante. E é isso que vai implicar fundamentalmente, mais lá na frente, não só no tratamento, não no tratamento atual, mas em tudo aquilo que está sendo desenvolvido
em relação a novos medicamentos para efetivamente conseguir controlar esse tipo de situação crônica recidivante. Então, assim, aqui, o que se colocou aqui dentro da literatura, que dietas baseadas em testes alérgicos, GE dependente, prick test, PET, atropia, não devem ser aplicados. Pouca concordância entre os testes de alimentos, gatilhos, menos de 13%, e a remissão histológica. Eu acho que isso é um fato muito importante. Eu acho que o que o Barbuto colocou foi muito bem lembrado. Mas quando você coloca isso na prática, pega os pacientes que fazem o teste, fazem a eliminação e vê qual é a resposta deles em relação à infiltração eosinofílica, ela é muito baixa. Ela é muito baixa. Tá? Então, efetivamente, nós temos uma outra situação. O que a gente não sabe muito bem hoje em dia é o que fazer com a IgG4. E porque ela está elevada na esofagite eosinofílica, e ela tem uma certa relação com alguns gatilhos alimentares. Isso aí é um ponto que está sendo efetivamente estudado recentemente. Mudando um pouquinho de assunto, quando a gente fala de diagnóstico da esofagite eosinofílica, a primeira coisa é que temos uma anamnese. Dentro da anamnese, quais são as referências que o paciente faz que efetivamente nos leva a que esse indivíduo possa ter uma esofagite eosinofílica? Alguém gostaria de se pronunciar? Carlinha? Verbig? Acho que todas aí, né? Todas. Ela é multifacetada, se apresenta de forma meio heterogênea e às vezes subclínica, né? Então, leva muito o médico não ao erro, mas a deixar essa possibilidade diagnóstica lá para o fim e não para o começo. Então, qualquer um desses sintomas merece ser investigado. Todos eles são importantes, eu acho. Né? Pode seguir, mestre. No adulto jovem, todos eles podem ocorrer, mas o mais importante é a impactação alimentar. Sem dúvida nenhuma, a impactação alimentar que chama muito a atenção. Não é infrequente os colegas endoscopistas vira e mexe, está tendo que ficar empurrando alguma coisa lá para baixo ou puxando lá para cima, que o indivíduo teve essa impactação. Mas a queixa de refluxo pode estar presente em cerca de 20%, a disfagia, a dor torácica pode estar presente, ou seja, a resposta correta é todas acima, mas eu estou dando uma especial atenção à impactação alimentar. Essa que deve ser a pergunta base, vamos assim dizer, em relação à esofagite eosinofílica frente a uma eventual hipótese daquele paciente, aquele adulto jovem, homem adulto jovem, que hoje em dia, epidemiologicamente, é aquele que mais sofre de esofagite eosinofílica, que não para de crescer. Nos Estados Unidos é a principal causa, né? Tá Esofagite eosinofílica é a principal causa de impactação alimentar nos serviços de endoscopia americana. Então, aqui o trabalho do Dellon, são trabalhos clássicos desse pesquisador aqui, tem um grupo de pesquisadores aí de esofagite eosinofílica muito forte. Esse foi publicado no Gastro de 2018, ele coloca como quadro clínico do adulto a disfagia, impactação alimentar, dor torácica, pirose e assim por diante, tem náusea, vômito e assim por diante, e separa um pouco das crianças. Ontem eu tive a oportunidade de estar debatendo esofagite eosinofílica com uma colega pediatra muito diferenciada. No final das contas eu cheguei à conclusão que a gente aprendeu muito de esofagite eosinofílica com os pediatras, de acordo com todas as manifestações que acontecem. Mas também você observa da criança é um perfil um pouco diferente, mais com dificuldade de crescimento, vômitos, muita queixa de alergia alimentar, ou seja, é um processo em maturação. O exame físico não tem achados específicos, as crianças eventualmente podem estar com curva de crescimento, e eventualmente a presença de comorbidades alérgicas, cutâneas ou respiratórias podem chamar a atenção do clínico que está investigando. Aqui isso é uma sigla que eles colocaram, que eu achei bem interessante para trazer, que é uma coisa bem prática, né? Que é essa sigla IMPACT, para anamnese de esofagite eosinofílica.
né? O indivíduo que faz uso de líquido para lubrificar a comida, ele modifica o tipo de comida, cortando ela em peças menores, em tamanhos menores. O tempo de alimentação é prolongado, ela evita alimentos mais duros, ela mastiga mais excessivamente e vamos dizer que ela não gosta de tomar medicamentos, pílulas, que as pílulas normalmente acabam engastalhando em algum lugar, turning away, virando as costas para as pílulas. Então esse impacto aqui é um modo bem simples de você fazer essa série de perguntas, vamos dizer assim, e tentar caracterizar efetivamente o comportamento desse indivíduo frente à doença eosinofílica. Como toda doença eosinofílica, existe uma série de coisas que também podem dar doença eosinofílica. E eu coloquei aqui algumas delas para saber se vocês estão de acordo que elas fazem parte do diagnóstico diferencial. Vamos lá. Quem se aventura? 1. Acalásia. 2. Doença de Crohn. 3. Hipersensibilidade às drogas. Doença eosinofílica do trato gastrointestinal. Todas elas, somente 1 e 4 estão corretas. Aqui na mesa, alguém gostaria de falar? Eu acredito que todas elas fazem parte do diagnóstico diferencial da esofagite eosinofílica, né? Inclusive, tem um artigo recente publicado pelo professor Spechler, exatamente falando sobre a presença da esofagite eosinofílica, a alta incidência de esofagite eosinofílica em pacientes com acalásia. Então, é difícil o diagnóstico entre, será que é a acalásia com esofagite eosinofílica ou esofagite eosinofílica levando à acalásia? Depende do tempo de história, da doença, enfim. Então, assim, e de uma série de outros fatores, né? Eu acho que todas elas, na minha opinião, todas elas são diagnóstico diferencial. Realmente, essa é a resposta. A C estava lá só para confundir um pouquinho. Mas a acalásia e as doenças eosinofílicas do trato gastrointestinal, eu dei um pouco de destaque que elas são efetivamente hoje em dia aquelas que a gente tem que prestar mais atenção, mas doença de Crohn, reação de persibilidade, a lista é enorme, gente, a lista é enorme de 58% também de nossa audiência concorda, mais que 200 colegas contigo aqui também. Segue lá, mestre. Tem uma lista gigantesca de causa de eosinofilia que eventualmente numa dificuldade diagnóstica, todas elas eventualmente têm que ser investigadas. Muito bem, nós passamos pela fase da parte da anamnese e doenças associadas, para o segundo passo, que é a endoscopia. A gente sabe que o diagnóstico da doença eosinofílica ela é feita através da somatória do ato clínico, mais o ato endoscópico, mais os achados histológicos. Agora eu faço algumas perguntas. Primeiro, se o achado normal exclui a doença. Segundo, se esses achados que nós todos os endoscopistas aqui presentes, bate o olho e fala, isso é uma esofagite eosinofílica, eles são patognomônicos, foi duro escrever esse patognomônico da doença. Se os achados endoscópicos, eles acompanham linearmente a melhora clínica. Conforme o indivíduo vai melhorando clinicamente, você vai vendo o desaparecimento dos achados endoscópicos. E se devemos ou não parar o IBP, e se parar o IBP tem que ser pelo menos 3 semanas para não mascarar o diagnóstico. Gostaria de ouvir os comentários aí a respeito dessas colocações aqui. Nós trouxemos o endoscopista para debater um pouquinho sobre esse tópico. Coloca a audiência rapidinho, pessoal, para a gente. A letra B, 50 pessoas. 50%. O achado normal não exclui a doença de maneira nenhuma. Os achados endoscópicos são típicos, mas eles não são patognomônicos na doença. Por exemplo, se você achar começando uma formação anelar e você fizer um movimento de aspiração e aquilo ali colabar, aquilo é refluxo. É o que ele chama da resposta do gato, ele colaba. Então, daquilo ali não é o ring, a presença dos anéis, não são necessariamente um achado específico da doença eosinofílica. Pode acontecer na doença
no refluxo, mas você tem como diferenciar. Os achados endoscópicos, eles não acompanham linearmente a melhora clínica. Podem até acompanhar, mas você não espere que, de repente, um paciente esteja muito bem clinicamente, você vai fazer endoscopia e os achados endoscópicos são absolutamente normais. Existe, na realidade, uma dissociação entre essas três situações, a situação clínica, endoscópica e histológica. Tem pacientes com boa resposta clínica, uma boa resposta histológica, você faz a endoscopia, faz a biópsia e ainda tem mais de 15 eosinófilos, etc. Então, eu acho importante a gente ter na cabeça que tudo que diz respeito à esofagite eosofílica, nós temos que usar esses 3 controles. Mas quem decide dos 3 efetivamente é o aspecto histológico no final das contas. Tá? Parar o IBP 3 semanas antes da endoscopia é fundamental para você realmente não mascarar o efeito do IBP do ponto de vista imunológico. Ele, na realidade, tem 2 ações de IBP, né? Ele tem a ação de você conseguir assim, melhorar o epitélio esofagiano, impedindo as dilatações as dilatações que acontecem dentro da mucosa esofagiana, essa é a primeira. A segunda é aquele espectro imunológico através da inibição da eutaxina 3. Mas então é muito importante, se você está fazendo uma avaliação e o paciente está tomando IBP, e ele eventualmente ele é um respondedor de IBP, você suspender pelo menos 3 semanas o uso de IBP nesse paciente. Isso aqui tudo é importante. Aqui estão rapidamente os aspectos endoscópicos característicos, né? A traqueização, estenose, as linhas, os furrows que eles chamam, esses exudatos brancos que tem são muito importantes. Aliás, se você quer biopsiar alguma coisa, biopsia esse exudato, né? E assim por diante. São os aspectos que eu falei para vocês. Todo mundo olha e fala, esofagite eosofílica não tem dúvida nenhuma, aquelas estrias lineares, assim por diante. Só que, eventualmente, eles não são patognomônicos, né? Na histologia, quando a gente observa isso, a gente tem uma coisa interessante. O critério diagnóstico é maior ou igual a 15, o critério de cura é menor que 15. É muito curto isso aí, né? Vamos assim dizer. Que a gente deve tirar de quantos fragmentos? Pelo menos 4 fragmentos, idealmente 6 fragmentos. Da onde? Ele fala a parte distal, média, proximal. Mas, na realidade, além disso, se você localizar uma determinada área que ela está mais comprometida, essa área é um foco mais importante. Mais importante do que você fazer todo esse processo, assim por diante. Por que o fragmento distal? Por que lá perto da transição ele é tão importante? Um dos diagnósticos diferenciais que você pode fazer em relação à doença do refluxo, que a doença do refluxo, a doença do refluxo é uma doença inflamatória. E toda doença inflamatória, o eosinófilo é o marcador de inflamação. Se por algum acaso todo o processo inflamatório, todo o grupo de o agrupamento de eosinófilos está no só esôfago distal, não está no médio, não está no proximal, isso pode ser doença do refluxo, fique atento a isso. Então, aquela crítica que se fala, para que eu preciso separar o proximal, o distal e etc? Exatamente para isso. Você pode ter até o proximal, o médio e o distal numa caixinha só de avaliação, mas o distal tem que ser separado, porque ele é importante para diferenciar a doença do refluxo. Então, na realidade, todas essas aqui são corretas, né? É muito importante. Agora, eu chamo a atenção a isso aqui, quer dizer, eu tenho 15 eosinófilos, eu estou doente. Eu tenho 14, eu não estou doente. É bem difícil. São os limites. Você vê pacientes com 7 eosinófilos com queixa. Onde entra aí? 7, 8 eosinófilos. E tem queixas objetivas, de talo, etc. e tal. Então, isso, vamos dizer, é um parâmetro, mas ele não pode ser tão engessado. Tem que analisar o contexto da coisa, né? Porque 15 para 14... Né?
Aqui tem os aspectos histológicos mais característicos aqui, né? Onde a gente observa os espaços celulares dilatados, a hiperplasia da zona basal, a elongação papilar, que é exatamente o padrão de doença do refluxo. Se não fosse por esse monte de eosinófilo aí, né, o padrão de doença do refluxo ele vem de baixo para cima, com alongamento papilar, dilatação e assim por diante. Não é simples, não é fácil você separar uma doença da outra. Com relação, então, à doença do refluxo e à esofagite eosinofílica, cerca de 20% dos pacientes têm associação entre as patologias, é uma causa de tratabilidade clínica da doença do refluxo, a dilatação dos espaços celulares é o principal aspecto envolvido na fisiopatologia da esofagite eosinofílica, ou todas estão corretas? Gardenia, estamos aqui com o professor Décio. Bem, existe uma associação, né, uma concomitância em algumas situações da doença do refluxo com a esofagite eosinofílica e acredita-se que uma pode ser um fator de risco para a outra. Como na esofagite eosinofílica, algumas vezes a gente pode ter miopatia e o paciente pode ter distúrbio de motilidade associado, isso pode prejudicar a depuração esofágica e pode ser um fator de risco para o refluxo. Assim como o refluxo, por ter lesão da integridade da mucosa, aumento dos espaços intercelulares, isso pode ter maior exposição a antígeno e isso aumentar o risco para a esofagite eosinofílica. Então, pode existir uma concomitância e na prática a gente vê mesmo. Então, acho que a primeira alternativa aí é válida. Na realidade, é muito importante isso, o uso do BP se presta exatamente a consertar, a arrumar essas alterações que são da doença do refluxo, que podem perpetuar uma esofagite eosinofílica quando eles estão associados. O processo inflamatório, a capacidade do antígeno permear os espaços intercelulares que estão dilatados e assim por diante. Então, isso são fatos bastante importantes que a gente efetivamente tem que levar muito em consideração. Por isso que os IBPs são importantes.